Meus queridos amigos, irmãos, vocês que me ouvem, é um grande prazer estar aqui contigo mais uma vez. E hoje eu gostaria de compartilhar uma temática que aparentemente é muito simples, mas quando vamos olhando para dentro da situação, ela vai ficando um pouco mais difícil. Vamos começar lendo nas epístolas de João, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, a primeira parte é a fidelidade do Senhor. Se nós chegamos a Ele já lá na cruz, reconhecemos a sua obra, fomos perdoados, estamos perdoados e ninguém imputa sobre nós mais o pecado. A segunda parte é reconhecer quando erramos. Isso necessita de confissão. O que é confissão? Falar com a própria boca. Quando eu erro, eu tenho que confessar que eu errei, eu tenho que confessar que eu pratiquei o erro. Se eu trouxe prejuízo a alguém, eu tenho que ir até ele. Então, assim, eu rompo a barreira que eu criei em relação à minha comunhão com Deus. Quando eu confesso, quando eu falo com a minha boca, quando eu coloco para fora. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é, se dissermos, a continuação diz isso o versículo, que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, nós pecamos, às vezes sem saber, sem perceber. Fazemos coisa que não reconhecemos como pecado, mas aí a continuação do texto diz, capítulo 2, primeira epístola de João: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Um advogado nos defende diante de Deus. Então, se por acaso você cometeu alguma coisa, não percebeu, foi uma atitude incoerente, mas que você não reconheceu naquele momento e passou, ainda assim há perdão, porque há um advogado que te justifica diante de Deus. O sangue do Senhor também se manifesta na sua vida. Então, primeiro ponto, eu peco, reconheço que pequei. Confesso esse pecado, estou livre dele. Às vezes eu peco inconscientemente. Para isso, então, tem um advogado que sustenta a minha defesa. E a obra da cruz foi efetuada, estou perdoado. Próximo ponto. Aí nós precisamos olhar para os evangelhos. Lucas, capítulo 17, versículo 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiver de fé, como um grão de mostarde, dareis a ele, a esta moreira, arranca e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-me, serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberá. Porventura terá de agradecer ao servo, porque ele fez o que lhe devia fazer? Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizeis, servos inúteis nós somos, porque fizemos apenas o que devíamos. Então nós podemos perceber que nós temos que ser agradecidos e que o perdão do pecado é suficiente na nossa vida.
Não precisamos de mais. Somos livres. Mas agora tem um outro ponto que eu gostaria de meditar, que eu penso que é onde fica mais complicado, é o mais sério, é o mais difícil para todos nós. Para mim também é, para você, creio que sim. Para aqueles que não for, amém. E aqui diz assim, Mateus capítulo 18. Esse é o trecho mais longo que eu vou ler. Versículo 23. Eu vou começar no 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Lembra lá do texto anterior? Pedro está comentando aqui. Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490. Perdão para um dia de 490 vezes é perdão que não acaba mais. Então, perdoar é preciso, sempre, independente da condição. Agora entra o que cabe a mim e a você, que eu quero ligar lá com 1 João, quando há confissão de pecado. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Pense no Senhor. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar-lhe, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possível, e que a dívida fosse paga. Veja, ele ia ser vendido, a sua família ia ser vendida, ele ia se tornar um escravo para pagar aquela dívida. Continuando, versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Perdoou, não precisa mais pagar. Continuamos. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Olha a relação da dívida. Ele devia para o rei 10.000 denários. Esse aqui devia 100 denários. É 1% em relação àquela outra dívida. Saindo, então, o seu conservo, quando o viu, agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Se está preso, vai pagar como? Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indagando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um a seu irmão. É aqui que entra, para mim, um grande problema. Essa figura do rei, da dívida de 10.000 talentos, para mim eu olho e vejo a minha dívida impagável ao Senhor. E aí eu vejo uma figura aqui interessante. Versículo 26.
Então o servo, prostrando-se reverente. Olha que atitude, uma atitude de reverência, de reconhecimento. Mas me parece que ela revela um pouco da justiça própria do homem. Somente a justiça própria. O que precisamos é de um coração quebrantado. Chegar com reverência diante de Deus não significa um coração quebrantado. Porque esse servo foi perdoado e não conseguiu perdoar uma dívida de 1% em relação à sua dívida. É uma comparação absurda, irmãos. É como um deve, para mim, R$100 e vem pedir perdão para mim e eu lhe perdoo. E depois ele encontra alguém que lhe deve R$1 e ele nega o perdão. Coração duro, coração manifestado aqui por uma atitude que aparentemente era bonita, reverência, bem alinhado, chegou ali com toda a pompa e recebeu o perdão. Mas, no entanto, não é humilde de verdade, porque encontra o outro que lhe devia no versículo 29, e esse chega a ele assim, ó, implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, sem chance, nada. Qual é a nossa atitude, irmão? Como agimos para com o nosso próximo? Perdoamos de fato? Deixamos nossos corações livres? Colocamos diante de Deus e reconhecemos misericórdia para as pessoas? O pior da história é que ele, o que devia 10.000, retrocedeu da sua dívida, porque o rei lhe disse: você vai me pagar. Enquanto não me pagar, vai sofrer. Os verdugos aqui é uma palavra referente àqueles que açoitam, judiam. E a sua consciência, irmão, enquanto não libera de fato o perdão, te acusa, te oprime, gera no seu coração dúvida em relação ao amor de Deus. Porque a sua justiça própria se coloca diante do perdão. Pense nisso, amado. Medite. Compreenda com profundidade quão grande é o amor de Deus para conosco, ao ponto de nos perdoar toda a nossa dívida. Não só a que devíamos, mas todos os nossos erros que ainda vão acontecer. Por isso, temos 1 João, capítulo 1, capítulo 2. Meu amado, não se deixe enganar. Coração duro só serve para prejudicar você mesmo. Um beijo no coração. Um ótimo final de semana para você.